passo vai ser criar a base, a construção da base de saia. Então, eu vou construção, retângulo, ok? Eu não preciso ativar criar molde, por quê? Porque eu vou primeiro fazer o traçado, depois eu destaco o molde, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, comprimento da saia, que é 60 centímetros por 46,5. Então, é 46,5, tá? 5 é de folga que a gente costuma colocar no traçado. Bom, a partir disso, eu pego e dou um clique, ele fica no mouse. Para confirmar, botão da esquerda, dou um clique, ele confirmou. Posso tirar essa janelinha se ela estiver atrapalhando aqui. Bom, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão. Então, eu tenho 60 de comprimento por 46,5. Então, eu vou vir aqui em manipulação, elemento paralelo, e vou colocar o que? 23,5, certo? Opa, desculpa, é 23,25, que é a metade de 46,5, né? Então, faço isso, dou um clique, ele confirma. Agora, vou fazer a altura, que é a altura do quadril 19, confirmo, e a altura do pequeno quadril, que é 9. Ok? Feito isso, se alguém quiser, pode colocar texto, inserir texto. Então, eu venho aqui, por exemplo, coloco aqui, ó, A. Vou colocar maiúsculo para ficar mais fácil. A, tá? E dou um clique aqui, ó. Então, eu tenho a letra A. Se alguém quiser no traçado colocar a letra para ficar mais fácil, então eu tenho a letra A aqui. Aí eu posso colocar aqui, ó, a letra D aqui, a letra aqui, vou colocar a letra B, né? Depois embaixo a C, em cima a E. Então eu estou seguindo o passo a passo da apostila, tá, gente? Então, vocês podem fazer isso também. Bom, coloquei essas letras e vou continuar o meu traçado, tá? Uma vez que eu fiz todas as linhas, agora eu preciso incluir a parte das pences, tá bom? Então eu vou fechar esse quadro, que eu não quero mais ele, pego a setinha e vou fazer o quê? Eu preciso agora criar a pence. Então, de A a E1 é a frente, então a gente tem que colocar 1/4 da cintura mais 3 centímetros, seria esse ponto. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui, ó, por coordenadas, tá? Então, eu posso, quando eu clicar com o botão do centro do mouse, ele pega, tá vendo? Exatamente a medida. E eu posso falar para ele que aqui é 19,75. Então, olha, tá vendo que o ponto já foi lá? Então, eu dou um clique com o botão da esquerda, confirmou. Então, aqui é o ponto E1, desculpa, E1 é o ponto que está lá. Bom, agora eu posso fazer o quê? Ele pede no traçado para mim subir uma linha com meio centímetro. Então, eu posso fazer uma reta, dentro de construção reta, clico em cima do ponto. O que acontece? Se eu clicar sem pegar o snap, ele não vai ativar em cima. Então, eu vou cancelar. Botão do meio do meu mouse, ó, quando eu clico, ele já pega o centro certinho. E aí eu só falo para ele, por exemplo, qual é o tamanho que eu quero. Então, se eu for em distância, por exemplo, e colocar aqui, ó, que eu quero 0,5, ele já me cria um ponto, uma linha, tá vendo? Então, eu posso
organizar o tamanho que eu quero. Então, ó. E Snap, finalizo ela com o botão da esquerda, da direita, desculpa. Então eu fiz um ponto para cima, tá vendo? Ó? Com meio centímetro. Será que tem meio centímetro aqui? Consigo confirmar isso? Se você vir aqui, conferência, perímetro, e se você clicar em cima da linha, ele te dá a medida aqui embaixo, ó. Ok? Então é isso. Bom, criei aqui o ponto E1. Esse ponto é o E1 no traçado. Bom, agora eu preciso criar o que? A pence da frente. Então, para criar a pence, na apostila ele fala que o ponto I vai ser o seguinte. É a metade da abertura do busto, né? Que é 9, mais a metade do valor da pence, que a pence da frente é 3, então a gente trabalha com a metade, 1,5. Então 9 mais 1,5, 10,5. Então eu gosto de já criar uma linha. Então fica mais fácil. Manipulação paralela. Eu quero criar uma linha de 10,5. Então, partindo dessa linha, ele já me traz aqui, já é o centro da pence. Gente, partindo dessa linha, eu vou fazer a pence, tá? Então, eu posso fazer o quê? Para cada lado dessa linha, marcar 1,5. Então, dentro de... Opa, peraí. Aqui. Dentro de construção, eu tenho aqui, ó, por coordenada, eu posso fazer o seguinte. Eu pego com o botão do meio, que é o Snap, quando eu clico em cima da linha, ele pega o ponto, certinho o ponto, tá vendo? Então tá, daqui para cima eu quero 1,5, então eu posso colocar aqui no X, né? X é isso, Y é aqui na vertical, Y vertical, X na horizontal. Então aqui eu quero 0, e aqui eu quero 1,5. Certo? Quando eu clicar, ó, tá vendo? Ele já mostrou lá para mim. Eu confirmo com o botão da esquerda. Uma vez que eu fizer isso, o botão da direita eu saio fora da ferramenta. Pego de novo o centro com o botão do meio do mouse, ok? E vou colocar o que? De novo, 0 e 1,5. A hora que eu quero para lá ou para baixo, é só você levar o mouse, ó. Cliquei, eu já tenho um novo ponto. E o botão da direita sai da ferramenta. Então eu já tenho a marcação. Ah, agora falta a profundidade da pence. Então eu posso pegar a mesma ferramenta, coordenadas, clico com o botão do meio perto da linha. Então ele selecionou essa linha como referência e falo para ele, por exemplo, se eu falar para ele que ó, o perímetro é 11 e der Enter, olha lá, tá vendo? Ele também vai, tá? Então ele falou que é aqui nesta linha e confirmei. Bom, eu posso fazer isso, eu tenho todas as minhas marcações e aí eu posso criar a linha em cima disso então. Então eu venho reta, certo? Aí eu vou deste ponto com o Snap acionado, eu quero deste ponto, então estou criando uma linha. Eu dou o Snap. O Snap, gente, é o botão do meio do mouse, ó. Quando eu clico, ele gruda na linha. Venho aqui, finalizo aqui. Ok? Então, se eu for continuar, eu não quero mais, eu finalizo com o botão da direita. Ele morreu lá, tá vendo? Bom, e aí eu teria que fazer o quê? O traçado agora da parte de cima. Então eu tenho aqui, ó, curva. O que é legal? Eu pegar sempre com o Snap pega em cima do ponto, lembra? Ó, eu estou pegando bem na pontinha, então é daqui, eu vou fazer, então, lá, eu vou passar aqui próximo, tá vendo? E aí é curva, ó, eu tô com a linha curva, como se fosse o Bezier do Corel, e finalizo com o botão da direita lá em cima. Finalizo, não quero mais nada, então deixo aqui certinho, deixo o próximo, e finalizo. Bom,
Então ele fez essa parte. O que acontece? Eu preciso agora levar e colocar o pique nesse ponto, tá bom? Então agora eu vou desenhar a lateral e por fim eu vou colocar lá que fica mais fácil. Bom, agora eu preciso desenhar a lateral da minha saia. Então curva, botão snap, peguei a curva. Então se eu fizer isso fica reto. Então eu tenho que ter mais ou menos aqui um ponto de apoio para fazer a curva. Então eu acho que aqui tá bom. Aqui próximo. Então quando eu vim para cá, ó, eu vou morrer bem aqui, tá vendo? Ah, mas o que acontece? Eu não tenho um ponto aqui para me morrer em cima dele e pegar certinho. Então, eu vou cancelar isso. Ctrl Z, cancela. Eu vou primeiro por intersecção. Eu coloco um ponto. Quando eu clicar em uma linha e clicar na outra linha, ele criou um ponto, tá vendo? Um ponto onde você consegue pegar na hora de criar o desenho. Então, eu venho aqui, snap, criei um ponto. Eu quero passar mais ou menos aqui. Opa, peraí, gente. É a primeira vídeo aula, então acontecem umas coisinhas. Muita calma nessa hora, tá bom? Vamos de novo. Eu pego as duas linhas e confirmo o ponto. Eu não tinha confirmado aquela hora. E aí sim vou de novo. Curva. Pego o snap, ó. Vou deixar aqui. Então agora eu tenho um ponto D. Tá vendo? Consigo fazer com que ele fique. E aí finalizo. Então agora eu tenho a frente toda já aqui no molde, tá vendo? E aí, o que eu faço? Eu vou destacar isso, gente. O que acontece? Quando a gente vai destacar, tá vendo aqui que fica um quadradinho fechado? Se eu deixar ele assim, na hora de destacar eu tenho que clicar aqui dentro. E aí se torna um pouquinho mais difícil para você destacar essa parte. Então o que eu já faço? Antes de destacar, eu pego isso aqui, tá vendo? Eu selecionei ele e dou um delete. Por quê? Porque aí a hora que eu clicar na imagem, ele já pega para destacar toda a minha imagem. Então, ó, eu estou aqui, eu vou em produção, extrair molde, ok? Então eu vou clicar em tudo que faz parte do molde. Ele vai ficando em outra cor, tá vendo? Ó, tá em vermelho, tá vendo? Ou desculpa, tá em azul, vermelho. Ó, tá vendo? E aí eu clico aqui também. Aí ele não deixa, por quê? Porque a imagem tá grande, tá vendo? Então é ruim quando tá muito grande. Eu tenho que diminuir e aí eu consegui pegar. Então tem que estar tudo selecionado. Produção, extrair molde. Cliquei em tudo que está azul. Quando eu apertar o botão da direita, tá vendo que ficou só o contorno? Duas, ó, ele está destacando o molde, tá vendo? Mas tem a pencil ainda. O que eu faço para não perder as informações? Eu vou mandar ele destacar, eu vou zerar aqui, ó, 0, 0, dou Enter, ele foi para o lugar e confirmo. O que eu fiz? Eu destaquei o molde. Tá vendo onde tem o fio e essa numeração? O molde está aqui dentro. Se eu clicar e arrastar, ó. Se eu pegar, ó, e clicar e arrastar, ó. Esse é o molde, tá vendo? Então, o que acontece? Ctrl Z, volta. O que acontece? Eu quero já aproveitar que está aqui e colocar as marcações. Então, eu vou fazer o quê? Selecionar a imagem. Seleciona a imagem. Então, eu tô com é só clicar aqui, ó, no nome ou no fio. Eu estou com ela selecionada. E aí eu vou o quê? Marcações, pique, inserir pique. Eu quero pique interno? Eu quero, porque aqui vai ter o pique, ou o ponto de marcação, do final da pence. Então eu posso pôr aqui, confirmo, tá vendo? Ficou lá o X. Mas quando eu quero no contorno, eu tenho que clicar aqui, ó, pique sobre o contorno, ok? Pique sobre o contorno e venho aqui e mudo o tipo. Eu quero um Tzinho. Então, olha lá como que ele corre na borda, ó, um T, tá vendo? Então, eu quero onde? Eu quero um pique nessa linha, ok? E nessa linha, olha lá, na direção. Ok, feito isso, o botão da direita sai fora da ferramenta. Quando eu extrair, eu tenho à frente os piques, ok?
Então essa é a forma mais fácil de fazer uma construção de base. Esse é o primeiro teste, gente. Então às vezes aparece algum barulho, entendeu? Eu tô na minha casa, tá difícil aqui, passa carro o tempo todo, buzina, passa o cara do gás. Mas enfim, a gente está tentando fazer o melhor para vocês. Então essas ferramentas são as ferramentas básicas para a gente poder estar fazendo alguma criação direto na tela, tá bom? Espero que tenha gostado e a gente vai produzir mais coisas, tá bom? Então fiquem com Deus, até.